Muito obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui, especialmente a Aline, Fernanda, FSC, Arcos Dourados. Para Two Sides é um momento muito importante estar aqui. A gente vai trazer um pouquinho do que a gente tem feito, do que é Two Sides. Como o Léo lembrou, tem os dois lados, e é por isso que é uma organização que procura não atacar as alternativas ao papel, mas procura promover a comunicação impressa. E eu vou mostrar nos 15 minutos que o Léo me deu um pouquinho do que nós temos feito. Nós estamos hoje hospedados na Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica, uma entidade quase sexagenária, e eu vou falar um pouquinho da campanha Two Sides, que fala que a comunicação impressa e o papel tem uma ótima história ambiental para contar, e Print Power, que mostra a força da comunicação impressa. Estou supondo que a direita é onde os slides se movem, né? O Two Sides informa que a mídia impressa é atrativa, socioambientalmente sustentável, com a ressalva que você tão bem deu da busca da sustentabilidade, combate o greenwashing. Eu vou explicar o que é o greenwashing, é uma coisa muito comum, e a gente frequentemente vê isso e não atenta para isso. Está presente em 5 continentes, 19 países, foi criada, ainda não tem 10 anos de idade, e foi lançada no Brasil em 2014. O Print Power é a campanha que promove o uso eficiente da mídia impressa, dissemina informações comprovadas de como a mídia impressa é atraente, prática, e arriscamos novamente a dizer que é sustentável. Esses são os países do mundo onde estão, são 19 países, sendo 13 da Europa. No Brasil, como eu disse, desde 2014. Né? Nós temos um site com, enfim, inúmeros page views. Um ponto fundamental para isso, e que tem muito a ver com a FSC e com a política de FSC, por isso são entidades parceiras no mundo inteiro, é a questão do consumo responsável. Quer dizer, e acho que isso certamente é muito forte aqui dentro, não é, Léo? A questão da produção responsável a partir de insumos responsáveis, para uma impressão responsável, um consumo responsável e, muito importante, o descarte responsável. Não é? Esse é uma questão basilar, uma questão, enfim, fundamental, essencial na cultura de Two Sides. Né? Os parceiros mundialmente são esses, e eu dou um destaque especialmente ao World Wildlife Foundation e ao FSC, que têm sido parceiros importantíssimos ao Two Sides, além de outras entidades ligadas à natureza e floresta. Greenwashing, gente, é o ato de confundir consumidores quanto às práticas de benefícios ambientais de uma empresa, um produto ou serviço. Né? Ou seja, por exemplo, essa empresa que está aqui é uma grande operadora de telefonia e diz que não vai mais mandar as contas porque quer ser sustentável. Né? Ela não conta para o cliente que, na verdade, não está mais mandando conta impressa porque ela quer economizar dinheiro. Né? Essa é a real razão. E é isso, talvez, a bandeira mais importante do ponto de vista de defesa e de contra-ataque, vamos dizer, que o Two Sides tem, e tem canalizado, enfim, vitórias formidáveis. Vou mostrar um pouquinho para vocês agora. Os outros são rodapés de e-mails de pessoas, às vezes, ligadas à cadeia produtiva, para mostrar nosso trabalho, a nossa tarefa, o nosso desafio, que é muito grande. Né? E aí a gente tem, eu convido vocês a pegarem na saída o Mitos e Fatos. Né? Eu vou trazer um pouquinho deles aqui de forma muito rápida. Né? Nós temos um material que é o Mitos e Fatos, e esse é o primeiro mito que a gente ouve falar o tempo todo. Estamos falando um pouquinho agora na entrada da questão do digital. Todos nós temos e estamos usando agora freneticamente, não é, Léo? Os nossos celulares, os nossos tablets e tudo mais. Poucas vezes a gente lembra que eles têm materiais até indestrutíveis, materiais com um processo de reciclagem complicadíssimo. Né? Então, essa questão das pessoas preferirem comunicação digital nem sempre é verdadeira. Já acabamos de fazer uma pesquisa e que mostra que há uma preferência muito grande. Né? A própria setor de livros, por exemplo, do Brasil mostrou, e nos outros países também, o livro eletrônico teve um apogeu e já está em declínio nos mercados maduros, e no Brasil sequer teve apogeu. Né? Não passa de poucos % com as ressalvas que você tem da questão do self-publishing, mas a gente tem uma série de evidências que mostram que isso não é verdade. Né? Fizemos uma pesquisa em 2014 que mostrou dados muito interessantes. Né? Que para jornal, 46% das pessoas preferiam
queriam ler impressos. Para livros já eram 59%, revistas 56% e correspondências em geral. As pessoas, ainda que todos os bancos e as nossas fornecedores de utilities, etc., continuam insistindo em não mandar mais contas para a gente, né? As pessoas gostam de receber extratos, comunicações, boletins, receitas, o que for impressos, né? Fizemos também há poucos dias, vamos lançar e vou anunciar em primeira mão, o release nosso mundial vai sair agora terça-feira, dia 3, mas fizemos em todos esses países, com mais de 10 mil pesquisados, uma nova pesquisa agora, e que trouxe dados extremamente interessantes, e eu estou trazendo em primeira mão para vocês. Olha, saiu, Inara. Os jornais estão com 46% de preferência para papel, revistas 61%, livros ainda maior, muito maior, né? É interessante isso também, né? E nos mercados maduros isso está voltando muito, né? 78% para livros e exames e informações, como eu disse agora há pouco, 65%. São dados do Brasil, basicamente alinhados com os dados que a gente verificou nos outros mercados, né? Nós temos alguns depoimentos, eu não vou ler, estão na tela, de pessoas que falam da área publicitária, que falam bem da comunicação impressa. Quer dizer, um revival, uma volta da comunicação impressa para a efetividade da comunicação, num processo multimídia, é claro, né? Não como exclusiva, que ela já foi, né? Há 100 anos atrás, basicamente a comunicação humana passava pelo impresso exclusivamente, né? Talvez teatro, algumas outras mídias, mas você tinha, esse é talvez o maior publicitário do planeta, o comanda a maior empresa, que é o Martin Sorrell, que fez essa frase, mostrando que havia um certo descaso, né? Houve um encantamento com as mídias digitais e depois esse encantamento foi aos poucos percebendo que a gente precisava de impressos, sim, que só nessa mesa, quantos impressos tem de coisas bacanas e interessantes e relevantes que a gente vai levar para casa, né? O nosso maior publicitário, pelo menos um dos mais famosos do Brasil, também tem estado conosco nessa luta e tem difundido coisas como essa, por exemplo. Não dá para ter um país sem jornal e revista, é imprescindível que as vozes tenham credibilidade e responsabilidade, e aí vem toda a questão de fake news, né? Quanta besteirada e inverdade e mentiras e coisas assim que a gente vê no ambiente eletrônico, e o impresso tem essa vantagem, né? Quer dizer, quem escreveu lá e imprimiu tem que arcar, aquilo está impresso, é perene, e a pessoa tem que arcar, né? Opa, você faz voltar para mim? Obrigado. Luiz Lara também fez um depoimento que é relevante, o presidente. Aqui é um slide que eu vou direto ao ponto, nosso tempo é escasso, ainda não veio a plaquinha de 5 minutos, mas, essencialmente, esse aqui é o bottom line de tudo. É uma pesquisa séria, de uma entidade séria chamada Infotrends, com uma base de mais de 400 respondentes sobre o retorno de resposta publicitária, né? Então, você tem mobile only, mídia social only, print only. Isso vale até para uma dica relevante para essa casa também, que se comunica tanto no mercado, né? E quando você faz print e todas as outras mídias, você tem um retorno maior, né? Quer dizer, então isso é extremamente relevante e mostra que a mídia impressa está mais viva do que nunca, está mais relevante do que nunca, né? Nos e-books, a gente falou. O pointer onde é? Aqui nesse... precisava de um papel, né? Obrigado. Então, o resumo da história aqui é isso, tá certo? O mercado no Brasil, o livro eletrônico, continua. Na realidade, a gente vive num mundo cada vez mais digital, onde a comunicação eletrônica e impressa coexiste, muitas vezes é complementar, aliás, na grande maioria das vezes. Outro mito é que o papel é ruim para o meio ambiente. Não é verdade. O papel é um dos poucos produtos verdadeiramente sustentáveis. Acabamos de ver por que, se ele for produzido e vindo de florestas sustentáveis, certificadas pelo FSC, ele é absolutamente renovável, não só reciclável, como renovável, né? Produzir papel destrói florestas. É um mito que existia, tinha a razão de ser há 30, 40, 50 anos atrás, não tem mais razão de ser. No Brasil, por exemplo, o papel, 100% do papel que é produzido vem de florestas plantadas, em grande parte certificadas pelo FSC. A gente tem alguns dados importantes que são relevantes e que nem sempre são falados. Eu queria aproveitar
alguns minutos para falar para vocês disso. Primeiro, o que eu acabei de falar, 100% da celulose do Brasil vem de florestas plantadas. Segundo, o setor de celulose e papel prioritariamente ocupa, nós temos aqui a Milena, da IBAC, pode confirmar isso, áreas previamente degradadas, né, gerando recuperação da mata nativa. E as florestas absorvem uma montanha de toneladas de carbono. O Brasil assinou um compromisso de Paris para plantar mais 12 milhões de hectares de florestas. Isso é o protocolo de Paris para fazer um planeta melhor, tá certo? Então, isso é a grande prova disso. O consumo de energia na internet existe, não é irrelevante e também gera monóxido de carbono. A gente esquece disso, nós passamos horas da nossa vida na frente do computador, na internet. Os descartes dos eletrônicos é uma questão extremamente séria, que o planeta não fala, mas que tem que ser endereçada, né? Isso está bem abordado no nosso Mitos e Fatos, que vocês vão receber no final. O papel é um dos produtos que tem uma das maiores taxas de reciclagem. No Brasil, nós estamos com 64% de taxa de reciclagem, segundo a ANAP, que é a Associação dos Aparistas. É uma taxa muito boa, na Europa está em 72%, Aline. Então, são números extremamente expressivos, relevantes e bacanas. A questão do consumo de água, eu não vou entrar em detalhe aqui, porque está no Mitos e Fatos, mas, enfim, é um mito de que papel consome muita água. A gente mostra claramente que uma boa parte dessa água é devolvida ao meio ambiente, enfim, que é um produto absolutamente viável desse ponto de vista. Outro mito que existe é que a principal árvore que gera papel no Brasil é o eucalipto e que ele consome muita água, né? E a gente tem dados que mostram que ele consome muito menos água, que esse azulzinho aqui, do que milho ou do que arroz, que são produtos essenciais para a nossa alimentação, seja de forma direta, seja na forma de outros produtos como frango, porcos e carne vermelha. Outras questões que tem muito a ver, acho que com a casa, né, Léo? A questão das embalagens, né? E as embalagens de papel não só protegem as mercadorias, mas reduzem o desperdício, são, além de recicláveis, são renováveis, né? A gente está com isso encerrando, antes do horário, e eu quero dizer que para a Two Sides é um orgulho muito grande estar aqui com vocês e agradecer muito a oportunidade e a atenção de vocês.